Senhor esteja com todos vocês. Hoje estamos aqui para responder uma irmã que não vou citar o nome por respeito, mas acredito que a questão dela pode ser abrangente a todos. Ela quer saber, no livro de Hebreus e outras partes da Bíblia está escrito, a lei era sombra. Ela quer entender o que significa sombra. Então, não sei, vocês podem comentar aí em casa também como é que compreende. Eu vou dar a luz da minha compreensão sobre o que eu entendo quando se diz a lei era sombra. Nas aulas anteriores nós já tratamos desse assunto sobre a lei e a graça, ou a antiga aliança e nova aliança. Eu acredito que essa irmã foi mediante a isso que ela colocou essa questão da qual hoje respondemos. Então, o livro de Hebreus, no capítulo 10, versos 1, diz assim: a lei é apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir, e não a imagem real das coisas. Então, aqui a dúvida dela é: o que é isso de sombra e o que é isso de imagem real? Diz que a lei, aquela lei que veio com Moisés, era sombra, não a coisa real. A coisa real provavelmente veio mais tarde. No verso a seguir vem assim: é por isso que mesmo com os sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, a lei não pode tornar perfeito aqueles que se aproximam para adorar. Então, a lei, por mais que você use ela de forma como achas que deve, nunca te torna perfeito. Mas a lei diz-se que o seu ponto final é Cristo. Cristo veio no ano 4, encontrou a lei em vigor, a lei que veio com Moisés. Veio através dos anjos, mas chegou aos homens por meio de Moisés. Então, a lei veio há 400 anos depois que Deus teve pacto com Abraão, que é o nosso pai. Hoje, as pessoas dizem, não, Jesus Cristo cumpriu a lei, é por isso que até hoje continuamos a cumprir, porque tudo faz parte do Novo Testamento. Eu quero concordar com vocês, mas deixem-me colocar o meu ponto de vista e vocês analisem se isto é correto ou não. Vou salientar uma coisa. O que vou abordar nesse tema, ou nesta aula, a resposta dessa irmã e os demais, muitos podem sair machucados, podem se ofender profundamente. Mas essas pessoas só são aquelas que estão se perdendo, que estão focalizados com o sistema religioso do mundo inteiro. Mas para aqueles que estão se salvando, aqueles que estão a sair do sistema para a adoração espiritual, vão se fortificar, vão crer e vão se sentir erguidos. Então, vamos ao assunto. Cristo é o fim da lei. Como Cristo é o fim da lei? A lei veio com Moisés e Cristo declara fim. Jesus Cristo não declarou o fim da lei só por ter nascido no ano 3, ou quando chegou no ano 3 ou 4. Porque ainda não temos certeza absoluta se era 3 ou 4. Mas eu prefiro usar 4. Então, não quer dizer que Cristo, quando veio no ano 4, a lei teve ponto final. Não. Ele disse, eu vim cumprir a lei e dar o significado real. Então, a lei só termina quando ele morre, porque um testamento só termina quando o dono morre. Então, Jesus, quando ressuscita no ano 30, quando ressuscitou dos mortos, a lei de Jesus entra em vigor, ou seja, o Novo Testamento entra em vigor. É por isso mesmo que aos seus apóstolos ele disse, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Significa que eles já tinham o batismo simbólico, já tinham o batismo da sombra, já tinham recebido aquele batismo da imersão das águas que João fazia, mas ainda não tinham recebido o batismo verdadeiro, aquele que é fogo e espírito. Então, sombra era tudo o que estava lá atrás, porque não retratava nada da salvação. Você poderia obedecer tanto quanto quisesse a lei, mas se você falhasse um mandamento, você era culpado de todos. Então, logo, ninguém pode se salvar, ninguém pode herdar o reino eterno só e somente por obedecer à lei de Moisés. É pura mentira que a Bíblia seja testemunha ou que Jesus seja testemunha. Mas, se você emigrar para Jesus Cristo, que veio para o seu povo, e quando o povo dele não o reconheceu, ele abriu as alas para todos os 4 cantos da terra, e hoje está a procurar uma única nação, que não é judeu nem gentio. Está a procurar os filhos verdadeiros que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, sombra, irmã,
Para mim, eu entendo como sombra sendo tudo o que era retratado pela lei. Vou citar alguns exemplos só para poderem concordar. Por exemplo, temos aqui as festas religiosas, os aniversários, o nascimento de Jesus, as coisas que foram impostas por compreensão da lei. Não sei se compreenderam bem ou errado. As festas religiosas, o Paulo veio dizer, não se preocupem com essas festas religiosas ou várias cerimônias. Essas coisas não têm importância nenhuma, porque tudo isso era feito quando as pessoas estavam sob a sombra. Quem quiser comprovar isso, podem abrir o livro de Isaías, capítulo 1, versos 14. Podem ler o Colossenses, no seu capítulo 2, verso 16. E se querem procurar a verdadeira festa, passem a ler ou leiam o livro de Êxodo, no seu capítulo 13, de 7 a 9. Neste verso vocês encontrarão que a festa verdadeira que aqueles judeus deviam fazer era nos 7 dias da semana, eles deviam comer pão sem fermento. E vocês sabem que a semana tem 7 dias. Que festa estariam a realizar comendo esse pão sem fermento? Estariam a anunciar as leis de Deus. E esta festa seria como um sinal de que eles pertencem ao Deus. Deus vivo, neste caso. Então, as festas que hoje são realizadas nas nossas denominações religiosas são todas relativas à sombra. Isto é, as pessoas não acreditam. E se acreditam, então são ignorantes, porque estão a assumir que ainda precisamos da sombra. Mesmo que tenhamos visto o dono, nós ainda estamos atrás da sombra. Vou dar um exemplo concreto. Vamos supor que vocês encontrem um desenho num caderno de uma caneta, como essa, por exemplo, que eu tenho. Vocês estão a ver aí como uma imagem. O objeto real está comigo. Enquanto não tiverem o objeto real, na vossa mente, no vosso ser, a vossa vida inteira vai se basear naquele desenho, naquela imagem da caneta. Mas em nenhuma das vezes vocês vão escrever com esta imagem, com esse desenho. Mas vão acreditar que isto é uma caneta. Mas quando a verdadeira caneta, eu vos trazer esta caneta que está nas minhas mãos, eu trazer para vocês, estar nas vossas mãos, por que ainda continuarão presos na imagem, se já tem o verdadeiro objeto? Então as pessoas não acreditam que Cristo, aquele que veio, aquele Senhor, aquele homem que veio em carne e osso e sangue como um ser humano, que se chamou Jesus, era Cristo, ou seja, era Deus. As pessoas não creem. Não crendo é muito normal, isto não é algo para discutir, porque a lei só se diz que tem o ponto final em Jesus para aqueles que creem em Jesus. Então, se o irmão aí em casa crê que Jesus é Deus, crê que Jesus é o Cristo, o Messias, é aquele que foi enviado para salvar a humanidade, então pare de adorar ao Senhor, a esse mesmo Messias, na forma da sombra. Tu não precisas mais estar preso com a sombra. Um outro exemplo, temos aqui as comidas. Nós temos várias leis que hoje nas igrejas são pregadas, que um tipo de comida não se pode comer, o outro pode se comer. Algumas pessoas que são fracas na fé, elas preferem se dedicar apenas a comer a comida de legumes, entre outras coisas. Porque para elas a carne é pecado. Mas eu vou vos dizer uma coisa. Eu não julgo ninguém que é fraco ou que é forte, mas eu dou a minha visão, aquilo que eu compreendo de acordo com as mensagens da Bíblia. A comida, Deus diz que ninguém pode criticar ninguém. Se eu como alguma coisa que você, irmão, aí em casa, acha que aquilo para ti é pecado, para mim não é pecado. Porque eu como e agradeço a Deus. Você não come e a mesma coisa agradece a Deus com seus legumes. Então não há motivo aqui de brigarmos por causa de alimentação. Podem ver isso em vários livros. Paulo isso deixou bem claro, que não é a comida que nos leva a aproximar-se de Deus, nem a se distanciar. Mas se um irmão peca por causa de comida, é conveniente que a pessoa abandone esse ritual. Então, há muito tempo na lei, falo isto por causa da lei, tinha comidas impuras e comidas puras. Mas a comida impura tinha sido fabricada ou tinha sido feita por Deus. Por exemplo, a carne do porco.
Deus é que quis que o porco surgisse. Para que propósito? Deus é que sabe. No barco em que Noé e seus filhos atravessaram, vocês sabem perfeitamente que Deus não colocou ali somente animais puros, tinha também impuros. Por que, não tendo importância, Deus teria que atravessar animais impuros? E quando o dilúvio terminou, ele disse: comam a partir de agora todo tipo de animal, exceto na comida. A exceção é não comer o sangue, porque a vida do animal está aí, não comer animal sacrificado para ídolos, por exemplo, uma galinha que é oferecido a um curandeiro e depois você levar para casa. Este não dá para comer. Um animal que morreu sozinho na capoeira, por exemplo, você não sabe o que matou, não dá para comer. Um animal que foi dilacerado pelas feras lá no mato, por exemplo, uma gazela. Você está a andar no mato, apanha uma gazela, foi morta, só restaram 2 pernas ou 3. Essa não é lícita para comer. Um animal que foi estrangulado, estrangular é sufocar, perder a respiração e ela morrer, não é aconselhado para que você coma. Então vejam que existem coisas que os nossos apóstolos, os supostos apóstolos, profetas, entre outros, e mestres ou pastores, ensinam-nos usando a lei. E isto nos torna escravos novamente da lei. Jesus, quando veio aqui, o mesmo Hebreus 10, quando você vai mais para baixo, ele rejeita todas essas coisas. Ele apenas diz que Deus preparou-me um corpo e este corpo é perfeito. Então, estou a tentar citar exemplos de sombras. As festas religiosas, as comidas que eram umas impuras, outras puras. Outro exemplo é adoração ao sábado ou domingo ou sexta-feira, sei lá qual for o dia que você acha que é melhor. Para mim, também é sombra, porque Cristo, quando veio, ele disse: eu sou o próprio sábado. E o sábado foi feito em benefício do homem. O homem foi feito e o sábado foi feito para beneficiar o homem. Não é o homem que deve ser escravo para o sábado, não. Então, o sábado foi feito para repouso do próprio homem na eternidade. Então, se o homem não existisse, não teria havido o sábado. Então, por que o homem tem que se submeter ao sábado? Para os que adoram o sábado, eu acho que também estão na sombra usando a lei dos judeus. Porque Cristo, quando veio, deixou claro e evidente que sábado não é nenhum dia especialmente para que você se reúna apenas nesse dia. E olhando o sábado como um dia sagrado. Como se a sexta-feira não fosse dia que foi criado por Deus. Para os que adoram o domingo, saibam que é por causa do Império Romano que transferiu o sábado judaico para o domingo. Então, tanto quanto queira adorar o sábado, estás na lei da sombra judia, ou judaica, tanto quanto queira adorar o domingo, estás na lei dos romanos. Então, nem o sábado nem o domingo, você não está a se submeter para Deus. Mas, se você senta, adora ao seu Deus, num dia que coincide com um sábado, com um domingo, com uma segunda, com uma terça, e não reverencia o dia, você está certo. Mas se para ti sábado é dia sagrado para Deus, você está sob lei. Não estás errado, mas estás ainda a assumir que Cristo não veio. Porque se Cristo veio e você não crê, então serás condenado. E se acreditas que Cristo veio e crês nele, então deixa a lei de lado, porque já morreu. Nós morremos para a lei e voltamos a viver para a graça, que é o amor. Então, o irmão aí em casa vai ter que escolher, assim como em particular a irmã, depois de ver esse vídeo, decida. Se crer que Jesus é o Salvador, então emigre do sistema antigo para o novo. Use a graça, use os ensinamentos dos apóstolos como sua base. Mas se você acha que não, eu estou à espera do Messias, ainda não veio, você prevalecerá na lei. Então, para mim, eu já não estou mais sendo guiado pela lei, sou guiado pela graça. Sou guiado porque para mim acredito que Cristo já veio. Eu não vi com meus olhos, mas por causa dos ensinos, por causa do ensino que os apóstolos trouxeram para mim, por causa da revelação que Deus teve, a misericórdia que teve comigo, hoje eu creio que Jesus é Cristo. Jesus é Deus. Então, não tenho a menor dúvida. Se sou pecador, eu tenho meu refúgio, tenho meu advogado.
Quando eu cometo erro, eu busco a Jesus para que Ele mesmo me perdoe. E não um homem ou sacrifícios ou animais para que possam perdoar meus erros. Uma outra coisa é a adoração a Deus em templos. Deus não é mais adorado para os que creem que Jesus veio. Vejam aí o Hebreus 11. Digo Hebreus 9, versos 11. Ele diz que Cristo já veio e entrou no lugar santíssimo. E sobre esse lugar derramou seu sangue para que perdoasse todas as épocas. E ele não faz o seu serviço religioso num templo ou numa casa fabricada por mãos humanas, em que outros sacerdotes fazem o serviço. Nós, no mundo inteiro, temos cheio de sacerdotes que fazem serviço religioso. Estas pessoas construíram umas casas e lá dedicaram essas casas para Deus. Eu quero concordar com eles, mas não estão na graça. Eles estão a usar a sombra, estão a basear-se na sombra, que é a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés era obrigatório que as pessoas fossem para Jerusalém, numa casa, num templo físico, e adorassem a Deus. Mas na lei da graça, na lei de Jesus, ou seja, a partir do ano 31 até então, não existe obrigatoriedade de que você vá numa casa dedicada a Deus. Mas nos é submetido a reuniões constantes em algum sítio. Agora, se este sítio é uma casa que vocês construíram, não digam que é casa para Deus, digam que é casa para vocês. Porque vocês aproveitam este lugar para reunir e falar sobre Deus. Então não é a casa de Deus aquilo que vocês construíram. A casa de Deus somos nós, eu e você. Somos o próprio templo onde habita Cristo. Porque Cristo é a palavra, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, é a vida. Então, a vida de Deus, por isso chama-se Deus vivo, está dentro de mim, está dentro de nós. E não naquelas 4 paredes que nós construímos. Então, se a sua forma de adorar a Deus, a partir de ontem para lá atrás, você ia ao templo, não estavas errado. Se calhar o erro foi dos seus ensinadores, dos seus professores, que não te disseram que isto é lei, isto é graça. Então você hoje está sujeito a decidir e escolher. Adorar Deus no templo físico, como a lei de Moisés mandava, ou adorar a Deus de forma como Jesus quer. Então, vejam este livro que eu recomendei. A seguir, outra coisa é batismo. Vocês vão ver que o batismo que João dava, ele sempre disse: eu estou a fazer isso só para esperar aquele que está por vir. E ele batizava as pessoas em águas. Águas que somem. Quando há sol, a água seca. Quando há cheia, ela enche. A água pode desaparecer. A água que usava, ele mergulhava as pessoas em águas carnais, águas que nós podemos tatear. Mas estava por vir, ou seja, a água que o João usava era sombra. A água verdadeira estava por vir. Quando ele disse: está a vir um homem maior do que eu, que não sou digno de desmanchar as suas sandálias, ele estava a dizer que existe uma água verdadeira na qual vocês serão batizados. Esta água chama-se água viva. Vocês vão ser batizados a partir da própria fonte da água viva. Por isso Jesus, quando veio, disse: quem beber da fonte da água não terá sede. Mesmo com aquela mulher, a samaritana, Jesus falou a mesma coisa. Se eu te dar a minha água, tu nunca terás sede. Então, percebam que o batismo que João dava ontem, como nós explicamos o batismo verdadeiro e nos canais, nos vídeos anteriores, vocês podem tentar comparar esta aula e aquela. O batismo de João era sombra. O batismo de Cristo, que é Espírito Santo e fogo, é a pura verdade. Então, de jeito nenhum, hoje você será obrigado a ser batizado em águas para dizer que recebeu o Espírito Santo. É pura mentira. Que vocês comentem aí embaixo de que não, irmão Fulgêncio, você está errado porque no livro X está escrito assim, assim, assim. Toda pessoa que foi batizado, mesmo o Filipe que batizou aquele eunuco, usou a água da sombra, a água que desaparece. Mas o Espírito Santo não desaparece. Outro fato é a Eucaristia, aquele corpo que é dado lá nas igrejas. Depois de você batizar, eles dão-te um corpo e dizem: este é o corpo de Cristo.
Na verdade, aquilo era sombra. O verdadeiro corpo é a sua palavra. Aquele que recebe a palavra de Cristo e guarda sobre si no seu coração e pratica aquilo que ele ensinou, este está a receber o verdadeiro pão. Por isso Jesus disse, não trabalhem para a comida que apodrece, mas trabalhem para a comida eterna, a comida que não apodrece. Se você comungar, se você receber aquela coisa que se recebe na igreja, na taça que o padre dá, o apóstolo, sei lá quem for, aquela comida apodrece depois do tempo, ou com o tempo aquela entra em desuso. Por isso fabrica-se cada vez mais para que não apodreça. Então, não trabalhem para aquele tipo de corpo. E se o irmão aí em casa, podem ver, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 32, vão encontrar que qualquer pessoa que receber o corpo de Cristo de forma imprópria, que não sabe o significado real da Eucaristia, está a comer para a sua destruição. Ou seja, no fim vai parar no inferno. Mesmo que tenha comido a vida inteira aquela Eucaristia, você vai parar no inferno. Então, a luta maior é compreender o significado real. Outra coisa, a lavagem dos pés. Na altura, os judeus andavam sempre com sandálias e estavam sempre empoeirados. Daí havia necessidade de que quando entrassem no templo pudessem lavar os seus pés. E quem lavava não era de forma individual. Tinha lá tinha levitas que se chamavam obreiros. Lavavam os pés das pessoas que vinham adorar a Deus no templo. Hoje, quando Jesus nasceu, durante o seu mistério, ele lavou os pés dos seus seguidores. E ele disse, não sei se vocês entendem o que isto estou a fazer. Por isso o Pedro disse, Senhor, não pode lavar meus pés, só posso ser eu a lavar a ti. Ou se tiver que me lavar, então me lave todo o corpo. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não terá nada a ver comigo. Mas entre vocês estão limpos, só que um é que não está limpo. Então, a limpeza que se referia aqui não era lavar os pés como a sombra da lei mostrava. Aqui estávamos a tratar limpeza de coração. Por isso ele disse, a pessoa que tomou banho só precisa de lavar os pés. Então, quem recebeu Cristo só precisa ativar cada dia por meio de orações, por meio da leitura da Bíblia, por meio de várias ações de graça. Então, isto ativa para cada um o seu ser. Então, irmãos, o vídeo está a ficar longo. Eu quero acreditar que você já entendeu o que significa sombra, quais são as coisas da sombra e quais são da graça. Não estou a dizer que aqui quem pratica as coisas da lei é um pecador. Não, eu estou a dizer que esta pessoa simplesmente não assume que Cristo já veio. Então, se é que ele assume, ele está a ser ignorante e os ignorantes vão parar no inferno. Mas se você não sabia e a partir de hoje queres ler a Bíblia para poder se situar, por favor, leve este vídeo, veja novamente e tire os capítulos que eu citei. E se ainda tiver dúvida, nosso site, nosso canal é Profecia do Último Minuto. Você pode colocar as dúvidas que quiser, pode comentar à vontade. Nós veremos o seu vídeo e em simultâneo nós responderemos. Espero que fiquem bem, que a graça do Senhor cubra vocês, em nome de Jesus Cristo.